Olá, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai traduzir um clássico do Rush, Limelight. Rush é uma banda muito requisitada no canal e eu escolhi falar de Limelight porque é uma música mais acessível deles. No início da banda ali, eles tentavam soar um pouquinho como Led Zeppelin, mas logo eles assumiram aí a sua característica progressividade. E aí a música começou a ficar mais complexa, as letras começaram a ficar mais poéticas, e aí o Rush virou aquela banda que as pessoas gostam bastante. E é uma banda delicada de se falar porque os fãs são raivosos, né? Então, convidar as pessoas para assistir um vídeo de Rush sempre é delicado, mas graças a Deus essa semana eu não tenho muito tempo, então a minha opinião pessoal da banda vai ficar de fora e o que eu acho é irrelevante. Mas eu gosto bastante, assim. O progressivo geralmente não me agrada muito, mas Rush é uma banda que tem músicas muito boas, então vamos falar diretamente da letra. E é assim que esse canal funciona, você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou desse vídeo, compartilha para ajudar esse canal a crescer. O tema dessa música é muito interessante porque a gente tem o Newport se questionando sobre as consequências da fama. Esse assunto já foi abordado de alguma forma durante os anos, assim, mas da maneira que ele escolheu abordar esse assunto, acho que nunca foi visto, assim, ou pelo menos não da maneira tão eloquente quanto esse cara consegue escrever, né? Newport aí, documentadamente, é um belo escritor, o cara tem muita inteligência e as suas letras são bem poéticas e essa aqui não é diferente. Então vamos analisar esse som. Começando pelo nome da música, né? Limelight é uma expressão que significa os holofotes, a fama, o sucesso. Mas ao invés de ele botar o nome da música de Fame, como ele é um bom poeta, ele botou o nome de Limelight para ficar muito mais poético o nome do som. Mas significa fama, né? E aí ele diz: Living on a lighted stage approaches the unreal. Vivendo num palco aceso, né? Num palco bem iluminado, é muito próximo do irreal, do surreal, né? Unreal é aquilo que é fora da realidade. Então ele está dizendo, né? Quando a gente vive num palco iluminado, a realidade fica distorcida, né? Ela fica irreal. Então já é interessante esse trocadilho, né? For those who think and feel in touch with some reality beyond the gilded cage. Para aqueles que pensam e sentem, eles estão em contato com alguma realidade que está além da jaula dourada. Olha só quanta poesia, né? Então a realidade além da jaula dourada, a fama é a jaula dourada que ela aprisiona o artista. Então esse é o tema central da música e já está sendo abordado aqui no primeiro verso, né? E para aqueles que pensam e sentem, ele está dizendo que o artista ele é muito mais do que a imagem, né? Ele é uma pessoa pensante, ele é uma pessoa que tem sentimentos. Então existe uma realidade que eles estão em contato que ela é fora e além dessa jaula dourada que é a fama. Agora aqui entra mais poesia ainda. Cast in this unlikely role, ill-equipped to act. Então, ele foi preenchido, né? Ele foi... o cast é aquela coisa de, tipo assim, o elenco, né? Ele foi posto na posição que é improvável, né? Ele foi posto... Cast in the role é a ideia de o ator e o papel. Então, o ator, quando ele faz o teste de elenco, né, ele é selecionado, o cast é a ideia do casting, né, que a gente tem até em português, né, essa palavra já ficou bem comum, né, abrasileirada, né, o casting, a ideia de popular o elenco, né, selecionar um ator para fazer parte da peça, ele está dizendo, né, ele foi selecionado nesse papel que é improvável. Ill-equipped to act, né, ill-equipped to act, aqui deu uma espanholada, né, ill-equipped to act, né? O não se pronuncia tão forte os L's, né? Cometi a clássica gafe de quem tenta falar inglês. Então a gente não pronuncia e não enuncia as palavras tão fortemente, né? Ill-equipped to act. Então ele está mal equipado para performar, né? Para agir nesse papel, né? Então aqui ele mantendo a gíria do ator, né? Ele está mal equipado para atuar, como ele falou ali, né? Ele foi escolhido para esse papel que é improvável, mas ele está mal equipado para atuar nesse papel. Então ele não é a pessoa correta para atuar. E talvez ninguém seja, né? A fama causa isso com todo mundo e a maioria das pessoas são modificadas pela fama. With insufficient tact, one must put up barriers to keep oneself intact. Então, com o tato insuficiente, a pessoa, o indivíduo, precisa levantar barreiras, levantar muros para manter ele mesmo intacto, né? Então, o seu ser, a sua parte pessoal precisa se manter intacto. Então, uma forma de se proteger do externo. Quando ele está aí, né, ele não tem todos os pré-requisitos, ele não tem todas as ferramentas para preencher esse papel, então ele está tentando se proteger das causas, né, das casualidades da fama. Baita poesia, né? Living in the limelight, the universal dream. For those who wish to seem. Então, vivendo nos holofotes, vivendo na luz, né, a luz da fama,
é o sonho universal, né? Todas as culturas, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas de qualquer cultura, né? Quando ele diz que é universal, tem o sonho com a fama, ou com algum tipo de fama, de reconhecimento. For those who wish to seem, para aqueles que desejam parecer. Aqui é muito interessante o que ele diz, né? Porque ele está aí dando a ideia, de novo, de atores, de papel, né? Tu quer parecer famoso, talvez tu não seja famoso. For those who wish to be, must put aside the alienation. Para aqueles que desejam ser, eles precisam botar de lado a alienação. Olha só, né? Para aqueles que querem parecer é uma coisa, mas para aqueles que querem ser é outra. Então ele já está distinguindo o tipo de pessoa que quer atingir o sucesso, que quer atingir a fama. Must put aside the alienation, get on with the fascination, the real relation, the underlying theme. Então, aqueles que querem ser precisam deixar de lado a alienação, ou seja, não se convencerem pela fama, né? Não deixar o ego tomar conta. Get on with the fascination, então deixa de lado a fascinação, né? Get on with the fascination, tipo assim, anda junto, anda lado a lado com a fascinação. The real relation, a relação de verdade, ou a relação real, é o tema por debaixo, the underlying theme, né? O tema que corre por debaixo. Tem o tema central, que é ser famoso, o que parece, né? E o underlying theme é o tema secundário, o tema que realmente importa. Living in a fisheye lens caught in the camera eye. Então, vivendo na lente olho de peixe, né? Aquela clássica imagem que distorce e dá uma embalonada, assim, né? Dá uma circunferência para a imagem e faz ela parecer muito maior do que ela é, aumenta a distância das coisas e deforma elas. Então, a própria menção do olho de peixe como lente, né? Então, foi uma escolha direta, uma escolha intencional. Ele está dizendo aí, tu está sendo distorcido, caught in the camera eye. Então, você foi pego pelo olho da câmera, né? Então, é o olho da câmera que está distorcendo a tua imagem de si mesmo, quem tu pensa que tu é. I have no heart to lie, I can't pretend a stranger is a long-awaited friend. Eu sempre admirei como eles são diretos nessa parte da letra, né? I have no heart to lie, eu não tenho coração para mentir. I can't pretend a stranger is a long-awaited friend. Eu não posso fingir que um estranho é um amigo que eu esperava durante muito tempo, né? Long-awaited friend é aquele amigo que tu gostaria de reencontrar, né? E aí ele, claro, né, fazendo menção aos fãs que conhecem a banda muito mais do que a banda e conhece o fã, né? É uma interação, é uma relação unilateral, né? Tu consome a música, tu conhece tudo sobre o artista, mas o artista não sabe quem tu é, e é isso que ele tá dizendo, né? E aí quando os fãs encontram eles em algum evento ou na rua, eles se sentem quase que ameaçados, né? Porque o fã sabe tudo e já vem falando e fala da letra e fala das experiências, e aí quando tu vê o artista não sabe quem a pessoa é, né? Então isso é muito curioso, assim, essa interação. E por sinal, eu tinha um amigo que morava em Goodwood e eles me levaram até uma super loja de música que tem lá perto da cidade deles, Goodwood, no Canadá. E nessa loja de música, se tu sair na calçada, é uma super loja, assim, tem vários andares, tem pedais, guitarras, tem tudo que tu pode imaginar de música, assim. Eu, como músico, fiquei louco dentro dessa loja, né? Mas o curioso dessa loja, eu não sei se é em Goodwood ou é perto de Goodwood, que é a cidade que fica 1h30 de Toronto, que era onde eu morava. E se tu sai da loja e tu tá no estacionamento, tu consegue olhar lá no fundo, tipo, sei lá, umas 5 quadras, assim, é um lugar, tu sai para a estrada principal, assim, é um campo aberto, e lá no fundo tu encontra e tu enxerga a mansão do Alex Lifeson. Então, talvez a única loja de música nas redondezas seja aquela, e provavelmente, eu não cheguei a perguntar, mas deve ser o lugar onde ele compra suas cordas de guitarra e seus equipamentos, assim. Mas é muito curioso que tu consegue sair da loja de música e olhar a mansão do cara lá no fundo. E aí ele diz, all the world's indeed a stage, and we are merely players. Então, o mundo inteiro é um palco, e todos nós, né, we are merely players, e nós somos apenas os músicos. Aqui essa frase tem um duplo sentido, porque ele pode estar dizendo que se o mundo inteiro é um palco, todo mundo que vive no mundo é um artista, né? E o player, a ideia de player de música, né? O player, quando ele fala, é um tocador de algum instrumento, ou um músico, né? And we are merely players. Todos nós atuamos, todos nós temos um papel no mundo. Então ele está se diminuindo como essa figura tão importante e ao mesmo tempo ele está dizendo, ó, todo mundo pode participar e nós somos apenas músicos. Então tem esse duplo sentido, né? E ele diminuindo aí a intensidade da fama para dizer, ó, deixa em paz, que a gente só tá tocando aqui o nosso som, né? Performers and portrayers, each another's audience outside the gilded cage. Aí ele volta com a jaula dourada, né? Ele diz, né? Players, performers and portrayers, each another's audience outside the gilded cage.
Então eles são, né, músicos, eles são performáticos, e eles são retratistas ou retratadores, né? O portrayer é aquele que reproduz alguma coisa. Então ele está dizendo, né, tá categorizando todos os tipos de artistas e cada um tem o seu dom aí, tem algum jeito de mostrar os seus talentos. Each another's audience, então nós somos a audiência de cada um dos outros, né? Então o músico olha o ator olha o escritor olha o poeta. Então ele está dizendo assim, né? Todos são famosos uns para os outros outside the gilded cage, do lado de fora da jaula dourada. Então ele está dizendo que todos podem consumir e criar obras de arte. Então ele está querendo aí diminuir novamente o papel da fama. Bem interessante, né? E ele repete o refrão, né? Vivendo aí nos holofotes, o sonho universal para aqueles que querem ser vistos. Essa aqui é muito interessante, a escolha da palavra sim, né? Porque ele é o sonho universal só para aqueles que querem ser vistos, mas tem um trocadilho com aqueles que querem parecer. Então a ideia é de parecer ser famoso, parecer ser importante. Essa é a grande tema assim, dessa primeira parte da música. E aí ele segmenta ela dizendo, para aqueles que querem realmente ser, sem parecer, sem ser uma falsa, eles têm que botar de lado a alienação, entrar na fascinação, né? Tipo assim, ó, entender que existe a fascinação. The real relation, a verdadeira relação, é o tema subentendido, a verdadeira relação entre o artista e a fama e os seus fãs, né? Então tá tudo relacionado, né? E ele repete para terminar a música, the real relation, a verdadeira relação, é o tema subentendido, é o tema subverso, né? A ideia que está por debaixo de toda essa conotação que a fama traz. Excelente letra, por isso que eu escolhi Limelight, é uma música boa para se iniciar os trabalhos e falar de Rush. Acho que pode ter mais vídeo dessa banda no canal, o inglês e o nível deles é muito mais alto do que a gente está acostumado, então eles são uns caras eloquentes, com muita cultura, que escolhem muito bem certas palavras para poder serem ditas, então é uma banda bem delicada de se falar, mas que é muito boa porque a gente pode aprender juntamente com poesia e um pouquinho mais de dificuldade no inglês que eles usam, né? Então esse foi o vídeo de hoje, tem um entendimento melhor sobre essa letra, é fã de Rush, quer pedir uma música da banda para um próximo episódio, porque eu tenho certeza que eles têm músicas com umas histórias muito mais complexas também, né? O 2112 é um álbum conceitual que conta uma história completa, então eu sei que tem muito conteúdo para se falar de Rush. Então, quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.